Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra, desta vez num formato especial, uma vez que pretendemos, de alguma forma, marcar os 20 anos dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos portanto, faremos um programa monotemático, ao contrário do que é costume. Temos connosco o embaixador Francisco Seixas da Costa, que coincidia naquela altura, naquele dia, estar nos Estados Unidos, uma vez que era embaixador de Portugal nas Nações Unidas. Uma vez que este programa é um pouco diferente do formato habitual, vou maçar o embaixador e os nossos ouvintes durante 2 minutos, prometo que não mais, com a minha própria história do dia 11 de setembro. Eu estava no sul de Marrocos, eu e a minha mulher, num carro com uma tenda, portanto, sem nenhum enquadramento de turismo de massas, e quando soubemos do que estava a acontecer, aliás, por um telefonema de um camarada do Jornal Público, tentámos encontrar um lugar onde ver televisão para perceber o que é que estava a acontecer. A única televisão que encontramos foi em casa do dono do parque de campismo em que estávamos, nas gargantas do Lodra, um árabe, como é evidente, e na casa de quem ficámos nas 2, 3 horas seguintes a ver as imagens que chegavam dos Estados Unidos. Muito simpático, o árabe ia-nos tentando enquadrar aquilo que a televisão marroquina ia passando e que nós obviamente nada compreendíamos, tentava dar-nos a entender em francês o que se estava a passar. Servimos café, coisa que eu na altura não dei o devido valor, e não chá. E em determinada altura, o árabe, dono da televisão e do parque de campismo onde estávamos, disse uma coisa que eu lanço como primeira questão ao embaixador Francisco Seixas da Costa. Disse-nos ele em determinada altura que, se por acaso o George W. Bush não tivesse ganho as eleições, nada daquilo estaria a acontecer naquele dia 11 de setembro de 2001. Como é que observa esta observação? Passo o termo. Não acredito que a preparação que o Al-Qaeda tinha vindo a fazer desde há vários anos se tivesse sido suspensa pelo facto de George W. Bush não ter sido eleito. Se nós pensarmos bem, tínhamos tido anos antes e ainda durante o mandato de Bill Clinton uma pequena tentativa de atentado terrorista no próprio edifício do World Trade Center, na garagem do World Trade Center, e a tensão existente entre os Estados Unidos e setores radicais árabes, que tinham levado, aliás, a administração Clinton a ter algumas ações, nomeadamente em África, bastante apontadas a alvos de extremismo islâmico, configuravam, no fundo, aquilo que era a tensão que já existia entre o mundo islâmico mais radical e os Estados Unidos. E, portanto, eu não acredito que a chegada de George W. Bush tenha alterado muito, até porque as pessoas já se esquecem. Nós estamos muito marcados pela retórica de George W. Bush depois do 11 de setembro. Mas esquecemos-nos que há um George W. Bush antes do 11 de setembro, presidente dos Estados Unidos. E esse George W. Bush, no início, nos primeiros meses de 2001, não tinha as suas baterias retóricas apontadas ao mundo árabe. Exato. O George W. Bush, pré-11 de setembro, estava muito voltado para questões de natureza geoestratégica mais global, e mais do que isso, há uma agenda anti-chinesa que já estava a desenhar-se por essa altura e que fazia parte, aliás, de um conjunto de reflexões ao nível dos think tanks americanos. Bill Clinton tinha conseguido, se nós nos lembrarmos na parte final do seu mandato, acordos, por exemplo, com os palestinos, e uma tentativa de encontrar mecanismos à última da hora que pudessem, digamos, ficar como o saldo da sua administração sobre essa matéria. Penso que o ódio
e vamos chamar-lhe assim porque só o ódio é que pode levar àquilo que aconteceu no 11 de setembro. O ódio acumulado de setores radicais árabes, islâmicos. Eu não digo árabes porque há mais islamismo para além dos árabes. Claro. E esse ódio acumulado estava ali bem patente e bem claro. E indiferentemente do presidente americano. Era a América que era o chamado grande Satã, era a Exato. América que estava como o protetor de Israel, era a América, essa América é uma América que tanto é republicana como é democrática, portanto não é a chegada de um presidente americano, talvez dos piores preparados presidentes americanos da história recente dos Estados Unidos, que ia mudar, que iria à partida mudar a atitude dos radicais árabes, na minha opinião. Esta é a minha opinião, francamente, e portanto não me parece que o atentado não tivesse lugar se acaso Al Gore pudesse ter sido então o presidente escolhido. Doutor, vamos então pedir-lhe que nos explique o que é que foi aquele dia em Nova Iorque, como é que o viveu, que sensações é que recorda e que, evidentemente, como foram também os dias seguintes. Como eu disse, nós vivíamos no primeiro mês, no primeiro ano da administração Bush, e no quadro das Nações Unidas, a administração Bush era aquilo que mais tarde também veio a mostrar-se uma administração profundamente relutante da aceitação do chamado mundo multilateral. Bush não era um multilateralista, a administração Bush estava longe de ser multilateralista. Aliás, há textos da Condoleezza Rice dessa altura que explicam bem, aliás, a lógica da não adesão ao multilateralismo. Os Estados Unidos têm em relação às Nações Unidas, esses Estados Unidos têm em relação às Nações Unidas uma leitura que é utilizamos as Nações Unidas quando nos dá jeito, colocamos as Nações Unidas de parte quando não nos interessa para os nossos interesses. Claro. Isso é a lógica americana, é a lógica do poder americano, está bem resumido num célebre artigo de Condoleezza Rice. Vivíamos nas Nações Unidas um momento já de alguma tensão perante estes novos, este novo momento americano. Ainda não havia embaixador dos Estados Unidos, naquela altura, os Estados Unidos tinham um encarregado de negócios nas Nações Unidas, mas nós estávamos a viver já algumas tensões ao nível de algumas discussões. E uma das discussões curiosas que estava em curso nas Nações Unidas nessa altura era a definição, para efeitos de uma convenção, do conceito de terrorismo. Uhum. Estávamos a discutir o conceito de terrorismo e notava-se aí variadas leituras que tinham a ver com a circunstância de certos setores olharem para o terrorismo como um ato em si, um ato que potencia o terror das populações através de atos violentos, etc. E de outros setores olharem para o terrorismo, eu diria, numa perspectiva histórica, isto é, dizendo, bom, mas atos de natureza terrorista tiveram lugar no passado em apoio a causas defensáveis. Segunda Guerra Mundial, os aliados, a resistência francesa pôs bombas nos comboios alemães, nos comboios com militares alemães, tentou-se matar Pinochet no Chile, houve um atentado contra Salazar em Portugal em 1937. A questão é assim, será que esse terrorismo é punível ao mesmo nível que o terrorismo de massas perante cidadãos democráticos feitos? E aí era muito difícil encontrar mecanismos para desenhar isto. E esta discussão estava a ter lugar. E, aliás, não se fechou depois do 11 de setembro, muito curiosamente, Claro. da mesma maneira. Nós sentíamos que havia uma tensão à escala internacional, mas de maneira nenhuma sentíamos que havia um potencial de uma disrupção daquela forma. E por isso mesmo, o 11 de setembro, digamos, é uma imensa, imensa surpresa. O meu dia no 11 de setembro, vou tentar resumi-lo rapidamente, eu ia a caminho das Nações Unidas de manhã, de uma reunião da União Europeia que é em frente à sede das Nações Unidas, que tinha lugar às 9 da manhã. Lembro-me de ver uma pequena nuvem de fumo ao fundo, muito alta, e ter comentado com o meu motorista, há ali uma nuvem de fumo tão alta, é estranho, não se viam as torres gêmeas. Chego à reunião das Nações Unidas e a entrar com o meu colega francês no elevador, que me diz, há um incêndio no World Trade Center. Esse colega francês é Jean-Navi Levitte, que foi assessor diplomático de Nicolas Sarkozy e já tinha sido de Jacques Chirac. E no momento em que íamos a fechar a porta do elevador, aparece o inglês
Jeremy Greenstock, que é um homem que mais tarde vai para o Iraque depois de 2003, e que diz: há um avião que bateu contra o World Trade Center. Nós subimos, vamos para a reunião da União Europeia, as pessoas estavam a ver a televisão e tinha-se visto, mas há um pormenor aqui, e nós também temos que perceber que as coisas podem ter uma leitura histórica diferente. Claro. Umas semanas antes tinha havido um acidente em Milão, de um avião que bateu contra um grande edifício em Milão. E, portanto, isto não nos deixou de ter presente, pode haver aqui um acidente. Claro. Portanto, será um acidente, mas que coisa rara, isto é uma coisa terrível, vai morrer muita gente. E entramos para a sala. E nessa altura estávamos a começar a reunião e de repente vem uma outra pessoa a dizer: outro avião bateu na outra torre. E aí já não é acidente. O conceito de acidente estava... Agora, pode parecer ingenuidade hoje em dia, mas nenhum de nós estava convencido que as torres iam cair. Pois, claro. Nós estávamos todos praticamente convencidos que o sistema de construção americano de torres daquela natureza implica corta-fogos que faz com que, morrendo embora pessoas acima, as pessoas de baixo possam sair, etc. Isto é de uma completa ingenuidade. E essa ingenuidade veio-se a provar 2 horas depois, quando as torres de facto colapsaram. Exato. Porque não contávamos com todos aqueles efeitos que hoje conhecemos relativamente ao aquecimento das torres, à gasolina dos aviões, etc. E, portanto, uma coisa é bater uma avionete de lado, outra coisa é bater um Boeing de frente. Saímos todos aturdidos dessa reunião. Saímos, nesse dia começava a Assembleia Geral das Nações Unidas. Nesse dia, ao meio-dia, tocava-se o Sino da Paz, que é um sino dado pelos japoneses e que está nos Jardins das Nações Unidas. Já não se tocou o Sino da Paz, porque, entretanto, Claro. quando saímos do edifício, o próprio edifício das Nações Unidas, que era em frente, estava já a ser evacuado. E a cidade mudou completamente. Só se ouviam ambulâncias, havia uma grande nuvem de fumo, então sim, já a aparecer, por Nova Iorque. Eu regressei à nossa missão, que estava colada, como estava toda a gente no mundo, à CNN. Aliás, Claro. eu não vi em Nova Iorque, embora eu vivesse a poucos quilómetros do World Trade Center, eu não vi mais do que viram as pessoas em qualquer parte do mundo, porque era a CNN que nos dava aquelas imagens e repetia-as obsessivamente a todo momento. O grande problema ali, entretanto soube-se da questão do avião que caiu no Pentágono. Havia umas coisas vagas sobre o outro avião que caiu na Pensilvânia, que depois se veio a saber que tinham sido os passageiros que tinham forçado essa aterragem forçada, porque era um avião que era destinado à Casa Branca, ou ao Capitólio. Portanto, e esses passageiros foram os heróis que morreram para evitar uma carnificina maior em Washington. Claro. E o que se criou ali foi uma dúvida imensa. O que é isto? Onde é que isto acaba? Amanhã teremos uma bomba atómica em Nova Iorque? Como é que isto vai? Portanto, porque as coisas são tão sucessivas, o sucesso da operação, o sucesso técnico da operação é de tal modo evidente, porque é extraordinário, como é possível apanhar 4 aviões e fazê-los despenhar, um no Pentágono, 2 nas Torres Gêmeas e o outro quase a caminho da Casa Branca. Portanto, significa que era uma grande operação. Se é uma grande operação, muita coisa deve estar planeada. O que é que virá aí? Então, na nossa missão, nós começámos a perder as ligações telefónicas com Lisboa. Eu falei com o Presidente Jorge Sampaio, falei com o Secretário-Geral do Ministério, mas, entretanto, falei com o meu pai, ou já não consegui falar com o meu pai, porque estava em Vila Real, de Trás-os-Montes, e que tinha 90 e tal anos, e que, curiosamente, 3 meses antes, tinha ido comigo ao topo das Torres Gêmeas, tinha estado em Nova Iorque e tinha ido ao topo eu tenho fotografias com ele, do topo de uma das torres. Perdemos as comunicações porque, entretanto, houve ali um problema em Nova Iorque, e ficámos um bocadinho nós mesmos no ar. Eu lembro-me de uma angústia, de um sentimento de angústia e de vazio, no sentido de dizer: e agora o que é que vai ser disto? O que é que vai acontecer? Claro. Mandei o pessoal para casa, porque entretanto Manhattan tinha sido mais ou menos isolado e toda a gente quis ir para casa, que tinha mulher e filhos, e ficámos na missão, 4 ou 5 pessoas, no fundo a atender os telefones, sem saber bem o que fazer. Pensando que no dia seguinte vamos para as Nações Unidas e vamos tentar reorganizar a vida e reorganizar o funcionamento de tudo isto. Mas depois começaram o anthrax,
as cartas com pó branco. Os dias seguintes foram dias de grande preocupação relativamente ao ambiente que se vivia em Nova Iorque. E depois havia, ao mesmo tempo, duas coisas. Por um lado, uma espécie de uma solidariedade. Nós olhávamos para a cara das pessoas que cruzávamos na rua e tínhamos uma espécie de solidariedade implícita pela angústia e pela tragédia que se estava a viver. Mas, por outro lado, os americanos nisso tiveram uma reação rápida e olhavam para aquilo que era diferente, para as pessoas que eram diferentes, nomeadamente para as pessoas de cor, não negros. Os negros não têm isso, até porque houve muito negro que morreu no World Trade Center, nos bombeiros. Os bombeiros passaram a ser, aliás, os grandes heróis de Nova Iorque. Mas tudo o que fosse pessoas com um ar indiano, africano, do norte, árabe, passaram a estar sob suspeita. As pessoas olhavam para elas sob suspeita. E, portanto, tudo aquilo que tinha sido os ganhos ao longo de anos do acabar com o racial profiling, acabar com a discriminação nos aeroportos, etc., morreu nesse dia. A partir desse dia, reingressou, toda a suspeita era legítima. E as pessoas andavam, os taxistas, que em Nova Iorque nunca são nova-iorquinos, como sabe, são sempre vindos de países, eu costumo dizer que são vindos de países onde se guia, como em Nova Iorque, e os taxistas andavam com grandes chapões de bandeiras americanas na lapela para dar um ar de solidariedade e para tentar diminuir a dúvida que se pusesse sobre a sua própria lealdade. Foram dias muito complicados, muito complicados. Nas Nações Unidas há um momento imediato de apoio aos Estados Unidos, pela barbaridade daquilo que tinha sido cometido. No quadro NATO, nós verificámos depois, foi considerado a necessidade de, inclusivamente, poder invocar o artigo 5º, o artigo de solidariedade coletiva, para apoiar os Estados Unidos. Aliás, é nessa lógica que mais tarde a NATO vai com os Estados Unidos para o Afeganistão. Mas tudo aquilo que nós depois soubemos de vários pormenores, dos Bin Ladens, essas coisas todas, foram coisas que se foram sabendo ao longo do tempo. Portanto, tivemos na altura toda essa informação. Mas que muito rapidamente se estabeleceu que era o extremismo árabe, o extremismo islâmico que estava por trás de tudo isso. Isso ficou muito claro, até porque houve reivindicações por parte do mundo árabe. Embora também houvesse por parte do mundo árabe muitos setores que se estavam a procurar de afastar disso. Nós sabemos que houve comemorações em vários países, em várias capitais árabes, sobre os acontecimentos de Nova Iorque. Tivemos Yasser Arafat a tentar dar sangue para as vítimas. E, enfim, as coisas foram muito complicadas. Eu diria que para a islamofobia foi o grande dia de início de uma grande onda islamofóbica, com repercussões um pouco em todo o mundo. E pronto, no fundo foi isso. Para alguém que é diplomata, e que em particular que é um diplomata cortado da sua capital, é uma experiência única, do ponto de vista de que a reação que eu tive na Assembleia Geral das Nações Unidas, 48 horas depois, era a reação sem instruções, mas eu também não precisava de instruções para manifestar a minha solidariedade perante um ato tão bárbaro. Portanto, sabia o que havia de dizer, sem qualquer problema e sem necessidade sequer de ter um mínimo de coordenação com Lisboa. Mas foi um tempo diferente, foi um tempo que os Estados Unidos ganharam. Eu diria que perante uma administração Bush, que ela própria não vinha em odor de santidade, tendo em atenção, lembra-se como é que ela foi eleita, aquelas dúvidas sobre a legitimidade da eleição face a Al Gore, um discurso muito radical. Nós temos que perceber que Bush vem acompanhado de pessoas como Dick Cheney, como Donald Rumsfeld, todos aqueles neocons que nós ficámos a conhecer naquela altura e que depois mais tarde tiveram o seu momento de glória em termos de discurso jingoísta. Todos esses neocons já estavam ali e, portanto, o discurso da administração americana era um discurso, eu diria, muito radical e pouco conforme até a uma certa imagem que a Europa procurava fazer transparecer. Mas os acontecimentos de 11 de setembro acabaram por colocar-nos todos, como diria, aliás, aquele título do Le Monde, nous sommes tous ces Américains. Somos todos americanos, quer dizer, naquela altura fomos todos americanos. Claro. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo, voltamos já de seguida, continuando neste mesmo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, para agora continuarmos a tentar perceber com o embaixador Seixas da Costa o que é que foram os dias seguintes, mas gostava também de lhe perguntar ou de lhe pedir as suas impressões
expressionistas sobre o que era Nova Iorque nos dias seguintes, o que era andar na rua de Nova Iorque nos dias seguintes, para além da questão política e das questões diplomáticas que nos dias seguintes tiveram, evidentemente, os seus desenvolvimentos. O que era, no dia 12, 13, 14, 15 de setembro de 2001, passear em Nova Iorque? A cidade perdeu... Talvez passear seja um mau termo, inclusivamente, não é verdade? Sim, a cidade perdeu graça e perdeu ânimo. As ruas estavam muito mais desertas, muito do comércio retraiu-se. É preciso percebermos que o World Trade Center, onde as torres caem, é precisamente numa das zonas mais dinâmicas de Nova Iorque, do sul da ilha de Manhattan, zona dos restaurantes, zona de vida muito interessante, e portanto toda aquela zona ficou vedada, ficou fechada. E mais do que isso, durante alguns dias havia uma espécie de uma nuvem que por ali pairava, e eu recordo-me vivamente de uma espécie de um cheiro. Pode parecer estranho e até macabro estar a dizer isto, mas há um cheiro ácido que pairava em Nova Iorque durante uns dias, e que tem a ver com tudo aquilo que se foi desfeito nas torres. Claro. E quando o vento o trazia para norte de Manhattan, isso sentia-se na cidade muito. A cidade estava blindada, a parte sul estava blindada, e a cidade parou, digamos, as pessoas deixaram de ir com a naturalidade aos restaurantes, a fazer a sua vida, o teatro, Broadway fechou durante uns tempos, quer dizer, tudo fechou, há um momento eu quase diria, de luto implícito dentro de Nova Iorque, depois as coisas devem ter recomeçado, enfim, nessa altura confesso que a minha vida, do ponto de vista lúdico, estava muito limitada, Claro. tudo, e até pela necessidade de garantir o acompanhamento, quer em termos da própria missão, onde eu tinha 19 diplomatas e técnicos, além do pessoal administrativo, quer nas Nações Unidas, onde os dossiês não paravam, porque entretanto houve ia acontecer, embora atrasada, uma Assembleia Geral. As Assembleias Gerais das Nações Unidas têm lugar a partir do dia 12 de setembro, normalmente, e iniciam-se nessa altura. E portanto, foi um período em que vinha gente de Lisboa, e viria gente de Lisboa, acabou por vir o ministro Jaime Gama umas semanas depois, e só foi com o ministro Jaime Gama que eu fui ao World Trade Center, à zona que os americanos passaram a chamar o Ground Zero, a zona que estava vedada, que tinha um buraco, enfim. Foi uma... E esse tempo foi um tempo muito televisivo, eu diria. As pessoas estavam sempre na televisão, estavam sempre a ouvir as declarações, a ouvir e aí tínhamos todo o discurso, ai de quem tivesse um discurso mais moderado. Claro. Perfeitamente. O discurso que estava a dar é o discurso da força, o discurso da resposta... Da vingança. Da vingança. O discurso da vingança era o discurso essencial. Claro. E era compreensível por parte das pessoas. As pessoas tinham sido ofendidas. Os Estados Unidos nunca tinham tido no seu território, com exceção do ataque a Pearl Harbor, mas isso era nas ilhas do Pacífico, um ataque no seu centro, no centro do seu território. Tem muitos ataques diariamente nos tipos que andam a dar uns tiros uns aos outros, mas isso faz parte... Eu acho que os Estados Unidos vivem bem com isso. Virem tipos de fora fazer ataques no seu território é algo que não estão habituados. Isso deu-lhes uma sensação, ao mesmo tempo, de insegurança, de raiva, e da necessidade de uma vingança. E essa vingança começou a ser objetivada no plano prático, porque se percebeu rapidamente que o Al-Qaeda, Bin Laden, estava refugiado no Afeganistão, e voltamos agora, 20 anos depois, a história, como se costuma dizer, repete-se de uma forma trágica primeiro, em forma de farsa depois, ao Afeganistão. E aí monta-se rapidamente uma operação. A operação no Afeganistão é muito rápida, demora poucas semanas a fazer-se, porque os Estados Unidos tinham informação de que esses grupos tinham ido para lá a coberto dos Talibã. Os Estados Unidos não tiram todas as consequências em relação a isso, pela simples razão de que todos nós sabemos que Bin Laden e também a escola político-religiosa que lhe está por trás nasce
num país grandemente protegido pelos Estados Unidos, como é a Arábia Saudita, mas aí não tiram as consequências. Pelo contrário, os membros da família real saudita que estavam em Nova Iorque foram das últimas pessoas a serem deixadas sair de Nova Iorque imediatamente a seguir ao 11 de setembro, bem protegidas. O que prova de facto que os Estados Unidos não querem tirar todas as consequências em termos de desequilíbrio e nessa matéria. Nova Iorque, como digo, parou. As Nações Unidas foram lentamente retomando o seu discurso, agora sim com um fator de união, que era o apoio aos americanos, que é o apoio à ação americana. Claro. E aí põe-se o problema de, pela primeira vez, haver uma questão de uma legitimidade de uma ação internacional. China e Rússia, os dois membros permanentes do Conselho de Segurança, que normalmente são muito relutantes nesta matéria, mostraram-se naturalmente abertos a isto. Aliás, a chamada guerra ao terrorismo é uma guerra que vai marcar os anos futuros. Todas as organizações internacionais passaram a ter isso, e eu recordo-me, por exemplo, das questões de natureza financeira. Ainda fui a um comitê das Nações Unidas sobre as questões de transferências financeiras, para evitar qualquer transferência financeira pudesse ser usada pelos terroristas no futuro, e há sobre isso mecanismos muito importantes. Mas, por exemplo, a organização para a qual eu fui no ano seguinte, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, foi marcada pela guerra antiterrorista, e aliás a presidência portuguesa que nós tivemos nessa altura tem precisamente a Carta contra o Terrorismo como um elemento fundamental da sua organização. O terrorismo passou, assim se pode dizer ironicamente, passou a estar na moda. Exato. Atenção, interpretado de forma muito diferente. O terrorismo depois, mais tarde, vem a dar origem a uma mudança sob o ponto de vista de, eu diria, invasão das águas estratégicas, por exemplo, da antiga União Soviética, da Rússia, por parte dos Estados Unidos, com o argumento da luta antiterrorista. Argumento bom, que conseguiu que os Estados Unidos tivessem bases por aquela área, mas também vem dar origem àquilo que foi a repressão interna em alguns países à luz do terrorismo. Lembra-se da Chechênia e de outros países. Portanto, aproveitando o alibi do terrorismo, o terrorismo vale para tudo. E valeu também para repressões de natureza interna que tinham um pouco a ver com o espírito original de tudo isto. Claro. Agora, é um momento de mudança, é um momento de reorientação da política externa americana, muito forte. Os Estados Unidos estavam numa atitude de alguma retração, arrancaram, e depois, tendo em atenção aquilo que foi o êxito inicial da ação no Afeganistão, os Estados Unidos não souberam parar, e ao não saberem parar, fizeram o mundo avançar para uma aventura perigosa e uma aventura sem apoio internacional, sem apoio das Nações Unidas, sem legitimidade, que foi 2 anos depois a invasão do Iraque. E a invasão do Iraque... Não ficou surpreendido, Sr. Embaixador? Peço desculpa por interromper. Digamos que, de alguma forma, o mundo soube, a partir do dia 12 de setembro, responder com legitimidade e com união a uma terrífica atuação de facções islamitas, mas depois realmente, relativamente ao Iraque, essa unanimidade perdeu-se imediatamente, o que de algum modo, digo eu, pergunto-lhe se acha também isso, é uma surpresa relativamente àquilo que é normalmente o cardápio da diplomacia norte-americana, isto é, depois de terem conseguido juntar o mundo atrás de si, resolveram sozinhos, ou quase sozinhos, e depois daquela, digo eu, patética reunião nos Açores, avançaram praticamente sozinhos para uma aventura, como diz, que estava claramente para além de tudo aquilo que tinha sido feito até então. A ida para o Iraque há uma coisa que os construtores civis têm de vez em quando se está a fazer uma obra, que é propor uma outra, já agora porque é que não se faz isto? E o já agora, tendo em atenção que o equilíbrio Irão-Iraque tinha sido quebrado pela circunstância do Irão ter caído nas mãos também de um outro radicalismo, o inimigo que já tinha estado, convém dizê-lo, convém lembrar para trás, já tinha estado no alvo dos Estados Unidos, que era Saddam Hussein, a quando da invasão do Kuwait, e a primeira ação americana junto do Iraque, com toda a legitimidade internacional para libertar o Kuwait, feita pelo pai
de George W. Bush, Exatamente. o Bush pai. Independentemente dessa derrota de Saddam Hussein não deixou de ser um inimigo dos Estados Unidos. Pois, Portanto, claro. há uma tentação de aproveitar a presença maciça de tropas por ali para tentar fazer uma mudança de regime no Iraque. E para isso, os Estados Unidos recorreram, não vale a pena termos eufemismos, à mentira. E a mentira foi Exatamente. dizer que havia aquilo que na altura era o elemento desencadeador de qualquer reação internacional, que eram as armas de destruição maciça. Exatamente. Inventaram, venderam a existência de armas de destruição maciça. Aliás, há dirigentes portugueses que viram essas armas de destruição maciça. Exato. E, portanto, eu felicito-os por isso. Há um comentador português, aliás, dos jornais, que agora está muito ativo, que disse que se no Iraque não houvesse armas de destruição maciça, ele passear-se-ia nu pelo Rossio. Não, pode ter que tenha passado de madrugada e nós não tínhamos dado conta. Dito isto, não havia armas de destruição maciça no Iraque, como aliás a Agência Internacional de Energia Atómica tentou explicar aos Estados Unidos, mas a ideia era pura e simplesmente ter um pretexto para entrar no Iraque. O entrar no Iraque significou aquilo que significou. Estamos a falar 2 anos depois do 11 de setembro. Estamos a falar na destruição de um país, estamos a falar na partilha de um país, estamos a falar da criação de um vazio de poder que a certa altura deu origem, potenciou a criação do Estado Islâmico, com todas as decorrências que isso teve, até às bombas que explodiram em Madrid, em Londres e em Paris. E, portanto, estamos a falar no levantar da chamada do abrir da caixa de Pandora. E aí os Estados Unidos portaram-se mal, não funcionaram com os seus aliados, furtaram-se, mentiram à comunidade internacional e, digamos, infelizmente o resultado global não é satisfatório para a comunidade internacional. Podia ser que o resultado fosse bom, acabou por não ser. E por isso mesmo, talvez depois, mais tarde, para não fazer um erro idêntico, por exemplo, a intervenção de Obama no caso líbio, onde a vontade europeia, França e Reino Unido era forte, acabou por ser mais reduzida, porque já tinha percebido o que é que tinha fazer implodir um país. Mas enfim, são as lições que só a história nos dá, e os Estados Unidos aprendem as lições. Costuma-se dizer aquela velha frase que os Estados Unidos vão fazendo erros após erros até fazerem a coisa certa. E portanto, é isto que caracteriza também uma grande potência que se considera a si própria representativa dos interesses dos outros, quer os outros gostem, quer não. Exatamente. Uma última pergunta, Sr. Embaixador, antes de fechar, e saltando 20 anos para a frente, neste momento temos os acordos de Abraão, temos, de forma, creio eu, muitíssimo inesperada, o Irão a tentar sentar-se à mesa das negociações com a Arábia Saudita, temos a Turquia a tentar sentar-se a uma mesa semelhante com os Emirados Árabes Unidos. 20 anos depois, há movimentos que permitem imaginar que as tensões no Médio Oriente estão finalmente a serem resolvidas? Não creio. Eu não creio que as tensões entre o mundo xiita, representado pelo Irão, e o mundo sunita, enfim, tutelado, seja pela Arábia Saudita, seja pela Turquia, ou pelo Egito, acabe por se apaziguar neste tempo. Não me parece. Pode ser que o susto da situação atual no Afeganistão, isto é, o potencial de instabilidade que o Afeganistão possa trazer à região, acabe por transmitir a alguns parceiros a necessidade de falarem uns com os outros e tentarem encontrar um modus vivendi que permita inclusivamente viver com os talibã. Nós falamos muito daquilo a preocupação que existe da parte do Paquistão da relação com os talibã, mas temos que perceber que o Irão está ali ao lado. Temos que perceber que a própria Rússia, seja por ela, seja através das suas antigas repúblicas da Ásia Central, está por ali. Os Estados Unidos podem não ter um leverage hoje, não têm hoje um leverage em Cabul, mas têm um leverage que não é despiciente para o mundo, junto de alguns países que têm influência em Cabul.
ou Pois claro. podem ter potencial influência em Cabul. E, portanto, a questão é uma chave fundamental para o trabalho futuro dos Estados Unidos na sua relação com o pós-Talibã, Exato. ou a partir do momento em que os talibãs chegaram ao poder. A Arábia Saudita não deixa de ser um elemento usável, particularmente tendo em atenção a influência que pode ter no processo negocial. Você viu que houve reuniões no Qatar. O Qatar é um país que teve conflitos com a Arábia Saudita nos últimos anos, mas que a prazo são resolúveis para esta matéria. O Qatar para a Arábia Saudita é um país que mostra-se demasiado ativo para a força que tem. Exato. Mas portou-se, foi o Qatar quem fez a mediação entre Donald Trump e os Talibã, Exatamente. com o erro monumental de não ter sequer incluído a administração de Cabul nessa mesma negociação, Claro. absolutamente de primária, e que se está, de certo modo, a pagar no quadro global deste compromisso. Portanto, eu não sei, eu acho que vamos ter. Eu não acredito que o Médio Oriente tenha uma capacidade de regeneração em matéria de paz muito fácil, e eu acho que tem um potencial de tensão que tem a ver com as diferenças religiosas, que tem a ver com as perdas de desenvolvimento, que tem a ver com o desemprego, que tem a ver com a situação de descalabro, sob o ponto de vista institucional, que ali existe, muito forte. Eu acho que nós temos que ir andando, digamos, à medida dos dias, e mais do que isso, devo dizer que tenho aprendido em política internacional que é uma coisa fundamental, que é sabermos viver com as crises sem ter necessariamente o sonho de as resolver. Isto é, Exato. se calhar há coisas que não se podem resolver. E quando não se podem resolver, temos que saber trabalhar de maneira a que o modo de viver dos cidadãos desses países seja o melhor possível, não obstante a crise. Agora, esta ideia mítica de que vamos estabelecer a paz aqui, ali ou acolá, para sempre, isso acabou. É preciso dar a esta geração que está lá o melhor possível, a melhor situação possível, a sociedade mais capaz de lhe dar felicidade. Agora, Claro. pensar que isto vamos resolver o problema do Médio Oriente, não vamos. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Ficamos por aqui neste interessantíssimo e não costumeiro programa. Voltamos para a semana no formato original. Até lá, obrigado.